Você sabia que existem pelo menos 3 pretos para que a gente possa pintar um cavalo como esse? Tem um preto mais frio, tem um preto quente, tem um preto que é mais neutro, enfim. Essa informação e muitas outras, como por exemplo os cinzas cromáticos. Essa pintura, para que eu possa executar, eu tenho que ter um conhecimento amplo de cinzas cromáticos que provém de mistura de cores complementares. Já conhece? Ainda não? Então esse vídeo foi feito para você. Preparei com muito carinho, com muita dedicação, todo um passo a passo, onde eu vou descrever esse gabarito completo, né? Os tons pretos, os cinzas cromáticos provenientes do azul, do laranja, os tons de amarelo para criar tons de dourados. E ao final do vídeo, eu vou dar uma dica muito... Não é nenhuma dica, é um ensinamento muito importante de tratado de pintura de mestres antigos sobre ilusão de ótica. A gente identificar as ilusões de ótica e também saber como superar essa questão de ilusão de ótica. Então, sem demoras, vamos para o vídeo. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura. Já peça aí o seu like no vídeo e bem-vindo ao conteúdo. Bom, então aqui tem os 3 pretos que eu vou fazer o teste. A gente tem uma infinidade de quantidade de pretos disponíveis no mercado, né? Eu peguei 3 delas para a gente fazer o teste. Trata-se do Lamp Black, de número 154, trata-se do preto e trata-se do 121, que é o preto de Marte. E a gente pode se perguntar, preto não é tudo igual? Colocando aqui na paleta, cada um desses parece que realmente é igual. Mas o que faz diferenciar um pigmento do outro? É justamente essa informação que eu anotei aqui, ó. PBK6, né? O que é isso? Atrás da tinta aqui a gente tem essa numeração, ó, que vem antecedendo com números, com letras, né? Essas letras, sempre o P vai significar pigmento, porque a sigla é em inglês, por se tratar de uma forma de medidas, né? Lá, um padrão internacional. Então eu tenho aqui P, que é sempre pigmento, e tenho o BK. Então, BK é o pigmento black, porque se fosse B seria azul, seria o blue, né? No caso do azul, por exemplo, vai vir escrito PB e o número. Esse aqui é PBK número 7, esse outro aqui é PBK número 6 e esse outro aqui é PBK número 11, veja só, por isso que tem essas diferenças. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, você pode ir lá acompanhar, vou deixar na descrição do vídeo aqui, depois você pode assistir, sobre como ler os rótulos das tintas, porque aí explico também sobre esse quadradinho e sobre esses asterísticos. Como, né, não é o foco aqui do vídeo, depois você vê lá para compreender melhor sobre os pigmentos, né, sobre a leitura dos rótulos das tintas, o que é muito importante. E eu tenho aqui branco de titânio. Então o que eu faço? Eu vou colocar aqui o pigmento black, vou colocar primeira tinta, né? No caso, pura. E aí é bem simples fazer esse exercício. Eu coloco a primeira pura, à medida que eu vou avançando, eu vou acrescentando branco. A ideia é criar uma escala de valores de no mínimo 5 valores. Isso é muito bom, porque esses estudos, né, eles servem para a gente depois como referência. Quando a gente tiver algumas dúvidas, né, depois de secar, a gente pode guardar esses testes de cores, a gente pode guardá-los em uma pasta catálogo, por exemplo, e sempre ter à mão para poder, né, consultar quando formos realizar aí as nossas pinturas. Bom, à medida que eu vou pondo branco, naturalmente a cor vai clareando. Até eu chegar ao ponto, quando eu vou pôr mais claro, é importante que eu limpe a espátula para que mantenha esse branco, ó, limpo, sem sujeira, para não contaminar aqui para os próximos testes. Veja que não tem um padrão assim de quantidade, nossa, quantos por cento que eu tenho que colocar, não existe isso. Você vai colocando até ir clareando. Se porventura uma ficar muito parecida com a outra, muito semelhante, você vem e coloca novamente por cima, né?
Aqui eu já vou limpar. Esse foi o Lamp Black. E já a gente vai ter uma análise da diferença, né, de um para o outro. Deixa eu pôr aqui primeiro o 65 puro, né? Lembrando mais uma vez, as cores puras praticamente não apresentam diferenças, né? Elas parecem ser muito iguais. A gente percebe diferenças nas cores escuras a partir do momento que a gente põe branco. Que caso olhando elas assim, sem pôr branco, aqui eu vou dar esse exemplo, ó. Poderia até ser esse tom e depois é clareando mais, mas para ficar mais semelhante com o de cima, eu vou colocar mais claro. O exemplo que eu me refiro é sobre a cor não ficar o tom, né? O valor tonal não ficar do seu agrado, você volta e coloca uma pincelada, um pouco de tinta por cima, né? Então aí a gente já começa a perceber de forma mais nítida a diferença de um preto para o outro. Aqui também não deu muita diferença, então vou clarear um pouco mais. Então veja que tem sempre essa opção da gente ir controlando, porque eu não vou fazer uma escala muito ampla, né? Com o preto, dá para fazer uma escala até de uns 9 tons de cinza diferente. Vou fazer uns 4 aqui, que aí fica sendo um mais escuro, um médio, agora um mais claro ainda. Com bastante cautela, né? Cuidado para não escurecer de uma vez. E por último, um que tenha muito branco. Esse que tem muito branco, né? Às vezes é só a sujeira da paleta, quase que já é suficiente a sujeira da espátula porque é bem pouquinho de preto e muito branco. Então a gente já começa a perceber que um preto relacionado ao outro, um é mais frio. O Lamp Black é frio, né? Ou seja, ligeiramente azulado. Agora vamos ver como que se comporta o preto de Marte. Veja que, mais uma vez, né, as 3 cores são muito semelhantes. A primeira aqui parece ser mais clara, mas é porque está mais próxima da luz, né? Da iluminação que tem no vídeo. Mas não chega a ser, de fato, mais clara. Elas puras, né, se parecem bastante. Acho que posso escurecer um pouco mais. Esse preto de Marte, o legal de fazendo os testes é isso, a gente vai percebendo as coisas. Ou a força dele de pigmentação é menor. Ou seja, para deixar a cor mais escura, eu preciso utilizar uma quantidade maior de preto, né? Por ele ter essa pigmentação mais fraca, pode-se assim dizer. Aqui eu vou usar o próximo valor, né? Aumentando um pouco mais de branco. Com isso a gente percebe que esse tom está se assemelhando a um sépia. A gente deduz então que esse tom de preto ele é mais quente do que os demais. Então a gente tem 3 tons de preto, cada um com temperaturas diferentes, né? Porque vamos pensar aqui comigo, se eu tiver um preto que é muito azul, ao misturar, por exemplo, com amarelo, vai ficar muito verde. Agora, se eu tiver um preto muito quente como esse último, se eu misturar com amarelo, ao invés de eu ter um tom verde, eu vou ter um tom mais para o amarronzado do que para o verde. Então, tudo isso é importante, principalmente quando a gente vai, talvez puro, a gente não veja tanta diferença, mas ao misturar com os demais, a gente vai ter uma melhor percepção. Então tá aí, primeiro teste. Agora eu vou entrar aqui nos cinzas cromáticos. Interessante só falar uma coisa, esse teste está sendo feito em uma tela de pintura, só que é somente o tecido. Veja que eu tenho um tecido da tela, né? Um lado é o lado que pinta, o outro é o lado oposto. É o tecido, tem lugares que vendem somente o tecido. Eu compro para fazer esses testes. Tem um vídeo aqui já no canal explicando como preparar, porque eu ponho cinza aqui, ó,
Porque se tivesse o tecido branco, daria um efeito de contraste muito forte, eu não conseguiria, de repente, perceber essas escalas de forma nítida, né? Então, agora vamos para o cinzas cromáticos. Bom, qual a importância de se conhecer os cinzas cromáticos e onde que a gente identifica isso, né? Primeiro eu vou falar para vocês aqui que eu tenho no canal já como fazer um círculo cromático, né? Tem até uma playlist só sobre teoria das cores. Como fazer as cruzes cromáticas, que são essas possibilidades de misturas de cada uma das cores, né? E aí, a partir desses 3 ensinos, né, ensinamentos, do círculo cromático, das cruzes cromáticas e dos cinzas cromáticos, que é onde eu cheguei na aula de hoje. Se você quiser ver esse conteúdo mais completo, depois dá uma olhadinha, vou deixar o link da descrição também, como acessar isso. Por quê? Eu vou pintar esse cavalo. Então, eu tenho tons aqui, ó, que não são branco puros. Esse aqui não é branco, esse aqui não é branco, esse aqui também não é branco, o da testa não é branco e esse aqui... são todas consideradas cinzas. Quando você não tem um nome de uma cor, porque quando você vê a cor assim, ó, você fala é azul, é nitidamente azul. Mas aqui ela não é nitidamente azul, ela é mais pálida. Esse mais pálido a gente chama de tons cinzas, né? Porque é difícil, cada um vai chamar de um nome. Que nome é esse, por exemplo? Tem gente que chama de caramelo, tem gente que chama de tom pastel, tem gente que chama... Tem inúmeros nomes, mas tecnicamente é um cinza cromático ligeiramente quente. Veja só, parece que é muito claro, mas não é. A gente fazendo isso, eu tenho esse visor, né, que é um papel recortado, que eu vejo que está bem mais para laranja do que para branco. Aqui também está um tom diferente, aqui também está outro, aqui outro. Aqui a gente está mais nítido que é azul, né? Porém não é um azul vivo, não é um azul direto do tubo. E esse aqui ainda, se eu vejo aqui na beirada, a gente vê que está longe ainda de ser exatamente branco. E um erro muito comum de quem está pintando é colocar branco direto aqui. Então vamos ver, vou apresentar aqui como fazer o cinza cromático. É bem simples, você vai precisar das cores complementares no círculo cromático. Lembrando que complementar é aquela que está do lado oposto. Então eu tenho aqui amarelo e vermelho, que dá a mistura do laranja. A cor oposta ao laranja é o azul, tá? Diametralmente oposta. Sabendo isso, então eu vou colocar azul e laranja, mas tome muito cuidado. Quando esse laranja que eu estou usando azul ultramar, vermelho cádmio alaranjado. Não utilize, por exemplo, um laranja como esse, ó. Esse aqui é o laranja 55. Quando a gente olha aqui atrás, ele tem PO, que é o pigmento orange, pigmento laranja, e tem PW. Esse W significa que tem branco nessa tinta. Por isso, quando a gente vai comprar essa tinta, por exemplo, ela é cerca de metade do valor e essa é cerca do dobro do valor, porque é um pigmento de cádmio e é um pigmento puro. A gente vai ver só PO20. Mais uma vez lembrando, tem um conteúdo no canal só explicando sobre característica das cores. Bom, aqui o gabarito. Todas as 3 cores eu vou usar azul. Aqui pelo tamanho já indica a forma que vai ser usada. Aqui o laranja também vai ser, ou seja, a gente vai usar a mistura de cores complementares, de cores opostas no círculo cromático. Laranja e azul. Ah, faltou um laranja aqui. E laranja e azul. O que vai diferenciar então? Eu vou acrescentar também branco em cada uma das cores. Mas vamos por partes. Azul e laranja, só que aqui o azul está grandão. Significa que eu vou usar muito azul, né? E um pouco de laranja. Aí vai dar uma mistura. Eu consigo escurecer um pouco mais, né? Se a gente observa aqui o azul puro do lado do azul com laranja, a gente percebe que ele escurece um pouco mais. Que a função das cores opostas é uma escurecer a outra. Então eu escureci. Só que agora eu vou fazer a escala, igual eu fiz da de branco, igual eu fiz com a de preto, né? Usando branco. Aí eu tenho um azul mais neutro, um azul pálido, porque a quantidade de laranja que eu estou usando é pouca.
Aí cada uma delas eu vou seguir acrescentando o branco, né? Até chegar a uma escala, até chegar ao ponto bem mais claro. E eu vou fazer aproximadamente 5 valores. Né? Um bem escuro, um médio, um mais claro, agora esse mais claro ainda. E por último eu vou colocar muito branco, lembrando que o último você vai limpar bem a espátula, para não contaminar o branco. E aí eu tenho... É importante que a gente faça isso, porque o azul, quando eu utilizo o azul puro, vou fazer um teste aqui, pertinho aqui, só para a gente ter uma noção. Azul puro e branco. A cor fica muito viva. Por isso que a gente chama de cinza, né? Porque ela puxa para o cinza. Aqui eu estou pondo a cor pura. Veja a diferença dela em relação à cor pura. Agora eu vou acrescentando um pouco mais de branco. E agora um pouco mais. Esse aqui eu não vou fazer todos os valores, não. Eu vou fazer só 3, só para que a gente compreenda essa diferença do azul puro e do azul acrescentado de sua cor complementar. Entende como dá uma boa diferença, né? E nesse cavalo aqui, ó, as cores dos azuis não são azuis vivos como esse. A gente pode perceber que essa correia aqui, ó, que tem do cavalo, tanto a correia quanto a parte dos azuis do próprio cavalo, são mais para esses azuis que tem um pouco de laranja do que para esses azuis que são puros, né? Sem a presença de laranja. Então isso já é uma coisa de grande importância. Segundo passo, eu vou fazer o mesmo, só que agora eu vou misturar uma quantidade maior de laranja. Então muito laranja, né? E só um pouco de azul, ou seja, eu inverti a ordem. Aí eu tenho um laranja bem escuro, é uma cor que se aproxima do terra siena queimada ou do terra siena natural. Tá mais pro terra siena queimada, né? É interessante a gente ver a análise das cores. Veja, por exemplo, aqui eu tenho a cor gris de pain, né? Que é esse aqui, ó. É uma espécie de azul escuro, né? Veja o que tem nesse rótulo, indicando, né, os pigmentos. Tem aqui PBK7, ou seja, um pigmento preto número 7, que é o mesmo do preto 65 aqui, né? E eu tenho um PB29. PB29 é o pigmento do azul ultramar. Aqui eu tenho azul ultramar, né? PB29. Então, na verdade, essa cor gris de pain é preto mais azul, né? Seria a mistura. Ó, posso dizer que gris de pain é o mesmo que preto e azul junto. Então, é um atalho. Aí eu fiz um teste com essa cor, esse mesmo que eu estou fazendo aqui agora. Vou mostrar para vocês, ó. Gris de pain. Né? Colocando branco, olha como fica. Muito semelhante ao preto lamp black e um pouco semelhante. Fica entre o preto lamp black e... É porque é um pigmento preto com azul, né? Então, fica um pouco mais frio ainda do que o lamp black. Só a fim de conhecimento mesmo. Caso a gente precise, a gente também pode usar uma cor pura, mas é interessante que a gente saiba, né, o que tem nessa tinta. Laranja com azul dá essa cor marrom, né? Porque escurece bastante. Marrom escuro, pode-se dizer assim, né? Agora eu vou pôr nessa cor um pouquinho de branco. Ou seja, eu vou fazer o mesmo que fiz nas demais cores. Um pouco de branco. Agora um pouco mais. E assim vou dando sequência. Eu crio uma série de tonalidades. Mas o que é mais interessante é porque se eu colocar nossa, aí a gente pergunta, mas eu não posso simplesmente então pegar o terra siena e colocar branco ou terra siena queimada? A questão é, quando eu pego as cores prontas lá na prateleira da loja, né, e vou fazer as misturas, as cores ficam muito saturadas.
Aqui eu acabei clareando demais a segunda, né? Mas não tem problema não. O foco é conhecer um pouco do degradê. Não precisa ficar assim exatamente relacionado aos mesmos valores da escala anterior, não. Só para a gente ter uma noção mesmo. Então as cores, como eu estava dizendo, as cores prontas são muito vivas, muito saturadas. Na natureza as cores não são muito saturadas. E agora vamos perceber onde vai ter esses tons, né? A gente percebe aqui nessa parte do cavalo que está chegando uns tons mais amarronzados, né? Ou um pouco roxo até. É onde a gente vai usar esses tons. A gente percebe aqui, ó, tons claros, né? Veja o quanto estão semelhantes. Inclusive, quando a gente pinta e tem a foto, a gente pode fazer os seguintes testes, ó. Vou acrescentar de novo aqui, porque eu fiz o favor de tirar. Laranja com branco, né? Para deixar um pouco mais laranja e mais claro. Esse tom aqui, ó. Veja que está muito, muito, muito semelhante, ó. Porque está usando esse tom aqui, né? Está usando esse laranja mais neutro, né? Então, se eu escurecer aqui, aumentar o laranja e aumentar o azul, aí vou ter as cores mais escuras. Veja, um pouquinho só aqui, né? Aqui a cor é ligeiramente mais saturada. Mais saturada significa que eu vou pôr um pouquinho mais de laranja na mistura, para que ela fique um pouco mais saturada. Eu vejo que são 3 pontos, cada um com uma certa cor, sempre baseado nesses cinzas, né? São chamados de cinzas cromáticos, porque é também difícil que nome que você daria para essas cores. Difícil dar nome, né? Eu já ouvi nude, palha, tom de pele, pastel, né? Cada um, conforme a sua cultura, conforme a sua bagagem, vai chamar isso de uma cor diferente. Tecnicamente, até para ficar mais fácil da gente raciocinar do ponto de vista de mistura das cores, a gente utiliza, né, o termo cinza cromático. Agora, veja só, esse aqui foi exatamente equilibrado. O que é equilibrado? Significa que não vai predominar nem muito azul e nem muito laranja. É mais ou menos meio a meio, mas não é meio a meio a cor. Por isso que eu falo equilibrado e não meio a meio, né? Por que não é meio a meio? O azul é mais forte que o laranja, em termos de colorir, né? Ele é mais intenso. Então, às vezes, eu preciso usar um pouco mais de laranja do que azul, né? Se ficar equilibrado a mesma quantidade de cor dos dois, aí vai ficar mais azulado. Aqui eu tenho uma coisa que a gente chama de preto cromático, né? A melhor mistura que dá preto mesmo é verde e vermelho. Isso aqui fica um pouquinho amarronzado. No vídeo está bem escuro, mas pessoalmente você percebe que ele é um pouco amarronzado. Aí agora eu vou começar a pôr branco nessa mistura. Bem pouquinho, né? Para clarear só um pouco. E aí, comparado às duas escalas anteriores, vai ficar uma cor que a gente fala de mais neutra. Não é muito pro lado azul e não é muito pro lado laranja, né? Tem mais ou menos aí um meio termo. E aí eu vou acrescentando mais branco e com isso a gente vai perceber que os tons aqui se aproximam mais do cinza. Porém, se a gente olhar esse tom comparado com os cinzas provenientes de preto e branco, a gente vai perceber que não é assim tão cinza, porque esses cinzas aqui, ó, principalmente o 65, né? O Lamp Black e o Preto Marte já não são tão neutros assim, né? Um é mais frio e um é mais quente. Então, eles são muito neutros. Quando a gente coloca esses dois tons mais ou menos equilibrados, aí a gente tem esses... Veja, eu acabei clareando demais o segundo, aí deu pouca diferença. Eu vou, inclusive, explicar aqui como fazer essa correção, já que no estudo é bom a gente ter um padrão assim de sequência, né? E é até bom acontecer esses fatos que a gente treina, né? A percepção, treina a mistura, treina a quantidade de tinta que tem que pôr. Que eu vou pondo assim sempre a outra tinta aos poucos, quando eu ainda não tenho certeza, né? Se eu ver que está predominando muito azul, vem muito laranja, vem um pouquinho do azul.
Sabe, bem pouquinho. Você vê que tá muito azul, vai um pouquinho de laranja. Essa cor aqui ficou um pouco mais clara. Agora ficou melhor, ó. E essa outra ainda, para dar uma diferença mais acentuada, né? O importante é só saber identificar a diferença entre as três, né? A cor que é mais, que tem um pigmento predominantemente frio, que é o azul, o cinza, que é predominantemente quente, que é o que tem mais laranja, e o que é predominante, e o que não é predominante nenhum, é mais ou menos neutro. Se bem que é bem difícil falar assim com precisão, nossa, é neutro, né, em cima. Sempre vai ficar ligeiramente um pouquinho mais frio, um pouquinho mais quente, neutro mesmo, somente o preto 65 com branco. Bom, aí sim já tenho os três para a gente ver essa diferença. Ah, mas onde eu vou usar esse cinza que é mais neutro? Veja só, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ilusão de ótica. Isso que é ilusão de ótica, parece que é claro, parece que é essa borda aqui, né? Mas vamos ver. Tô pegando o cinza neutro aqui, ó, que é preto com um pouquinho do azul e branco. Vamos pôr aqui em cima. Para nossa surpresa, ó, deu em cima, né? Aqui embaixo é até um pouquinho mais escuro. Aí seria o mesmo cinza, um pouquinho mais escuro. Viu só? E ainda nas bordinhas aqui a gente tem uma transição que ele está ligeiramente frio. Vou pegar um pouquinho desse. Vai dar bem aqui na transição. Então não é uma mancha de uma cor só, né? Existem diferenças. Mas olha só, nesse cavalo, né, que eu vou pintar, eu tenho os tons de laranja, tenho os tons de azul, que a gente já viu como neutralizar, e eu tenho tons de amarelo. Esses amarelos e os amarelos que são dourados, né, daqui dessa parte. Como chegar a esses tons? Aí, eu vou ver se dá para usar ainda essa paleta aqui. Acho que dá, tem uns espaços aqui, tá meio bagunçado. Mas dá para usar sim. Por quê? Eu vou acrescentar amarelo cádmio escuro. E lembrando mais uma vez, quando você for usar amarelo, tem que ser um cádmio mesmo, porque ele é um pigmento, é uma cor que é monopigmentária. Lembrando, tem P de pigmento, Y de yellow, pigmento amarelo 35. Veja só o que você tem que evitar, mais uma vez. Veja, se é um amarelo cádmio escuro, né? Ou seja, o mesmo nome. Mas por que um vem escrito, né, imitação, o outro não? Veja aqui atrás, PY74, PO, tem laranja também. Então não é legal usar esse amarelo, não. A gente tem que usar o amarelo cádmio com pigmentação pura. Mesmo sendo mais caro, é melhor, os resultados vão ser melhores, com certeza. 68, azul, laranja e amarelo. Agora vai ser a mesma coisa, porém vai ter um pouco de pigmento amarelo, né? Vamos ver se vai dar para melhor limpar, para não dar interferência aqui nessas cores, né? Pelo menos o excesso aqui. Então eu tenho amarelo, laranja e azul. Mais ou menos meio a meio, né? O azul com laranja, só que predominando um pouco de amarelo. Aí eu vou olhando, esse amarelo é um tom bem escuro, né? Ou seja, esses três, acrescentando aqui, ó, fica esse tom. Aí eu vou pegar esse tom, pus um pouquinho até mais de amarelo aqui, e pôr um pingo de branco. O branco também tem uma coisa, quando eu coloco branco, o branco dessatura a cor, ou seja, tira a força da cor. Então eu volto, além de colocar branco, eu volto e coloco amarelo de novo. Aí eu tenho um tom mais claro. Então só para explicar aqui, né, o gabarito é legal da gente fazer, né, certinho. Azul com laranja com amarelo é igual a essa cor mais branco, que vai dar essa.
Agora vamos voltar lá no cavalo. Pegar essa cor aqui. Vamos pegar essa cor aqui e pôr aqui, ó. Vamos ver aqui. Viu? Em cima, hein? Esse aqui pode ser até um pouquinho mais claro, ó. Que é o próximo valor. E aqui pode ser um pouco mais escuro porque tá na sombra. Aqui vai dar certo. Então aqui a gente tem como chegar a esses valores. Eu vou colocar agora um pouquinho mais de claro. Lembrando, a cor dessatura, ou seja, fica muito pálida quando eu ponho só branco. Eu ponho branco e volta a pôr amarelo também. Bem diferente se eu usasse uma cor amarela. Muitas pessoas me perguntam, como utilizar, né, amarelo? Como utilizar, não. Como fazer dourados? Não existe isso, como fazer dourado. O dourado, na verdade, é branco com amarelo e uma cor para neutralizar. Assim, quanto mais eu aumento o azul, né, com o laranja, é porque assim, se eu aumentar só azul, vai puxar para o verde. Então, aumenta azul e laranja. Outra mistura também que daria certo seria o amarelo com violeta. Também daria certo. Aqui eu tenho mais claro ainda. 3 tons de amarelo, né? Então, 3 tons, o mais claro seria esse. Se eu precisar dele ainda mais cinza, eu vou lá nos demais. Agora, mas e esses aqui? Como que eu faço? Aí esses e esse. Eu começo a combinar os tons, porque esse parece que tem laranja e parece que tem amarelo, ou seja, é mais quente. Então aqui só, não vou nem colocar aqui, eu vou colocar amarelo, que é esse, combinar com um laranja aqui, né? Um laranja já neutralizado. Ou poderia simplesmente pegar pronto aqui, ó. Aí eu tenho, porque não é nem muito laranja e nem muito amarelo, essa parte aqui, ó. É mais ou menos esse tom. Na verdade aqui tá um pouquinho mais claro, tá aqui embaixo, ó. Porque tem uma escala, né? Então eu vou precisar dele aqui, ó, nessa parte tá mais claro, aqui seria médio, aqui é mais escuro. Aí mais escuro, aumentaria um pouquinho de azul, um pouquinho de laranja. Ó, veja que ficou mais escuro. O azul sempre com muita cautela, com muito cuidado, aumenta bem aos poucos, né? Azul e laranja, também um pouco de amarelo. Vamos ver que escureceu demais, vamos ver. Talvez escureça ficar mais pálido. Ó, deu exatamente a cor aqui nesse local mais escuro, e aqui teria que ser mais claro, porque eu preciso de bastante branco. Lembrando, se ficar muito laranja, eu volto no amarelo. Então esse é o tom para essa parte. Agora, só para fechar, então só para pôr aqui esses 3 tons, são mais semelhantes, a gente pode chamar de tons de pele, né? E os mais claros. Seria aí as mesmas misturas de cima, né? Só que com mais, tem uma caneta aqui, essas mesmas cores aqui, ó. Vou fazer assim, mais porque tá um pouquinho mais amarelo, né? Então eu tenho que pôr um pouquinho mais de azul, um pouquinho mais de laranja, ou seja, aí eu deixo de usar amarelo e passo a usar um pouco das duas. E é claro, usando o branco para clarear conforme a necessidade. E para finalizar, se eu combinar o cinza azulado, que é a mistura de amarelo com laranja, e nessa mistura acrescentar amarelo, só que como aqui está predominando o azul e aqui está predominando amarelo na mistura, essa cor agora ficou ligeiramente puxando para o lado do verde. Mas onde você vai usar essa cor? Vamos lá, vamos fazer o teste aqui. Essa cor é mais ou menos aqui, ó. Aqui ela ainda está um pouco quente, né? Vai ser usada mais ou menos aqui. Opa, tá fora do vídeo. Ó, bem semelhante. Aí se eu quiser ela mais fria, ou seja, mais quantidade de azul, laranja para neutralizar, para o azul não ficar muito vivo, e um pinguinho de amarelo para puxar para o verde. Aí com isso eu tenho a parte mais escura nessa parte. Não, mas é mais azul ainda, então vamos acrescentando mais azul ainda. Viu só? É meio que o cinza azulado, né? Mesma coisa desse, só que aqui tá muito azul.
Aí eu acrescentei um pouquinho de amarelo e laranja. Então, com isso a gente percebe o quanto que essas misturas são importantes. Essa que eu não vou colocar, ou melhor, vou fazer assim, ó. Vou pegar e juntar isso aqui tudo e vou colocar aqui. Então esse aqui teve, na mistura, um pouco mais de azul e um pouco mais de amarelo, né? Acrescentando, é claro, aí branco à medida do necessário, para ficar um pouquinho mais verde. E se ficar muito amarelo, a gente volta de novo na cor laranja. Agora, para finalizar, uma questão de extrema importância, que às vezes a gente não se dá conta que a cor sofre influência de acordo com o meio, né? Veja, esse é um tom médio, nem muito escuro, nem muito claro. Vou colocar os 3 tons aqui embaixo, né? Subir aqui um pouco, ficar mais visível aqui, né? Ó, tom médio, tom médio, tom médio. Os 3 idênticos, né? Você está percebendo aí que estão exatamente idênticos. Vou fazer o seguinte aqui, deixa eu ver, cadê um preto? Cadê um preto aqui? Lamp Black. Tá aqui. E o branco. Tá aqui também. Como que a gente percebe que a ilusão de ótica acontece? Esse mesmo tom envolvido, ou seja, em volta dele, se tiver uma cor muito escura, por exemplo, o preto, faz com que o tom interno parece que se altera. Agora vamos ver o mesmo tom envolvido por branco. Isso é o que acontece na ilusão de ótica. Os nossos olhos, às vezes, nos enganam. A gente vê uma coisa, e essa, principalmente do ponto de vista das cores, né? Sempre as cores que a gente vê estão rodeadas de outras cores. Elas nunca estão sozinhas. Elas sempre estão rodeadas de outras cores. Então, sempre tenha em mente isso. Ó. Quando você tiver cores envolvidas por muito escuras e muito claras, o que acontece? Não parece, eu olhando para essa cor, essa de dentro, parece que ela é mais clara do que essa que está envolvida de preto. Se eu fosse pensar numa escala de valores, talvez eu não pegava a média para pintar, porque a gente, quando pinta, a gente está sempre vendo isso, né? Olha só, cor rodeada de outras cores, parece que ela é clara, mas não é. Cor rodeada de outras cores, parece que ela é clara, mas não é. E assim é mesmo o tom mais escuro. Esse aqui, por exemplo, ó, não é tão escuro quanto parece, né? Porque a gente, comparado com esse, a gente percebe que não é igual. Então a gente tem que aprender a captar essas pequenas sutilezas. Uma forma de vencer essa questão de ilusão de ótica é sempre ter a foto impressa e dar uma carimbada esses testes de cores. Outra forma também muito interessante é a gente apertar um pouco os olhos, de forma que a imagem fique ligeiramente embaçada, né? Vamos ver se eu consigo explicar essa questão da foto ligeiramente embaçada. Vou tirar essa paleta aqui, vou pôr o cavalo deitado aqui, veja só. Essa é minha mão, vou deixar o zoom aqui. O zoom não, aí. Veja, eu coloquei aqui, a imagem ficou embaçada, não ficou? Quando a gente olha com o olho entreaberto, a gente consegue ver a imagem dessa forma aqui, ó. Posso até tirar, né? Porque eu travei o foco aqui nessa parte, ó. Então tá tudo foco aqui. E aqui a gente percebe que esse tom não é tão claro, esse também não,
Esse também não. Esse também não. A gente consegue, inclusive, ver um bom degradê aqui, né, desses tons. E também consegue ver melhor, nossa, que essa cor aqui está um pouquinho mais quente, essa aqui está um pouquinho mais fria, essa está mais fria ainda. Ou seja, olhar com ele entreaberto é uma forma muito boa de vencer a ilusão de ótica. Além disso, a gente pode se afastar um pouco do cavalete e olhar a uma certa distância. Na época que eu usava óculos, eu até tirava o óculos, o grau não for muito grande, né? Você pode tirar aí. Veja, agora eu vou voltar ao normal. Então é isso, finalizado esse estudo aí, faça, isso vai servir não só para essa pintura, mas como muitas outras também, que você vai vir a usar futuramente. E aí, somando muitos estudos, né? Depois a gente faz um estudo com os amarelos e violetas e faz um com os verdes e vermelhos, aos poucos o nosso leque de conhecimento das cores vai só aumentando. E aí, gostou do conteúdo? Legal, né? Olha só, o bom é que esse gabarito você pode guardar e utilizar em inúmeras pinturas que você for executar posteriormente. Sempre vai servir de referência para você. Não faça esses estudos, mas, importante, deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Você já conhecia esses temas? Foi novidade para você? Não? Curta o conteúdo, pois isso é muito importante, porque dessa forma o algoritmo reconhece que isso é um conteúdo bom e indica para outras pessoas. Agora, se você já conhece outras pessoas, que assim como você, que assim como eu, é louco por pintura, por arte, quer aprender a pintar cavalos, já compartilha esse vídeo para que essa pessoa também, assim como você, tenha contato a esse conteúdo gratuito e especial aqui no meu canal. Agora, se você deseja dar um passo mais profundo e apoiar um pouco mais o meu canal, eu tenho a minha área de membros, onde inclusive esse cavalo vai estar todo disponível com vários vídeos de forma exclusiva na minha área de membros para você ter acesso a todo o passo a passo de todas as etapas. Pintura do olho, pintura dos fios, pintura do focinho, etc. Então, basta entrar no meu canal, ir lá na área de membros e clicar no link Seja Membro. É uma oferta muito especial. Não vou nem falar o valor aqui para você ir lá e olhar e conferir por si só, porque se eu falar pode ser que você não acredite. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Até no final de mais um vídeo. A gente se vê aí nos próximos tutoriais. Um abraço, bons estudos, boa pintura e boas realizações.